Olá, tudo bem? Hoje vamos explicar a respeito de uma técnica de leitura que vai te ajudar a responder interpretação de texto. Essa técnica é bastante usada em provas de outros idiomas, por exemplo, língua inglesa. É usada no Enem. Então tem um texto em inglês ou então em espanhol e é necessário que seja feita uma leitura rápida para responder. Então, muitos usam essas duas técnicas, para que não seja necessário traduzir todo o texto e para ajudar a responder mais rápido. Por exemplo, tem a técnica do skimming, que é você dar você lê o tema, lê o título e dá uma leitura geral sem focar muito nos detalhes. E aí você vai encontrar palavras que você conhece, palavras que você conhece já o significado, também nomes próprios, né, que se iniciam com letras maiúsculas, que aí você já sabe que pode ser nome de pessoa, nome de empresa, de algum lugar. E também dias, meses, anos, valores, tudo isso você nessa olhada você já vai encontrando. E a segunda é o scanning, que você vai dar uma olhada na pergunta, você já deu aquela passada rápida no texto, você vai ver o que é que está perguntando. Aí as palavras que contém na pergunta, você vai encontrar as palavras semelhantes no texto, para encontrar a resposta mais rápida. Eu peguei um texto da internet, vou mostrar agora para vocês. E primeiro vamos dar uma lida rápida, depois ver 4 perguntas e vamos procurar as respostas no texto. Então, o título do texto é: As redes sociais aumentam a nossa solidão? É uma pergunta, né? As redes sociais aumentam a nossa solidão? Então, com o título você já pensa, né? Aqui o texto fala das redes sociais, se a pessoa usa muito, ela vai se sentir só. Será que é isso? Então você já vai pensando, já começa a pensar através do título do texto. Então, vamos ao parágrafo. Nós nunca estivemos tão conectados. As redes sociais podem fortalecer relacionamentos pré-existentes e permitir que novas conexões sejam estabelecidas. No entanto, o uso excessivo também pode nos fazer sentir mais sozinhos. Então, aqui a gente já percebe que usar demais as redes sociais, passar muito tempo nelas, vai fazer com que a pessoa se sinta só. Continuando. Na Espanha, viu aqui, ó, letra maiúscula, iniciando. Então, eu já sei que se trata de um lugar, né, do país, Espanha. Então, 92% das pessoas têm um smartphone. É o celular, né, que a gente pode mandar mensagem, fazer videochamada, acessar a internet e tem várias funções. E o utilizam principalmente para se comunicar por mensagens instantâneas, com aplicativos como o WhatsApp. Nós nos comunicamos mais com nossa família e amigos por mensagens instantâneas. Ó, veja aqui esse mais e em seguida a expressão do que. Ele está fazendo uma comparação, né? Mandar mensagem pelo WhatsApp é mais usado do que a conversa cara a cara. Na verdade,
passamos cada vez mais tempo interagindo com a mídia digital. Apesar disso, 1 em cada 3 pessoas se sente sozinha, solitária. A solidão indesejada tem consequências negativas para o bem-estar e a saúde. Quando persistente, pode levar a mudanças negativas em nosso sistema nervoso, imunológico e cardiovascular. A solidão indesejada pode aumentar o risco de morte na mesma proporção que o fumo e mais do que a obesidade e a inatividade física. Então, o contato cara a cara é melhor que a comunicação virtual? Um pilar essencial na felicidade são as relações sociais. As pessoas que têm mais interações sociais face a face estão mais satisfeitas e têm um melhor estado de saúde em comparação com aqueles com uma rede social limitada. Nesse caso aqui, a rede social está falando das pessoas com quem convivem. Por outro lado, a comunicação através de plataformas digitais nos permite nos expressar e construir a comunidade, mas parece ter efeito negativo no bem-estar das pessoas que não têm uma rede de apoio. Aplicativos como o WhatsApp nos permitem conectar com qualquer pessoa a qualquer momento. No entanto, a mensagem é mais simples e perdemos as nuances do tom da voz e a expressão facial presentes na comunicação face a face, fundamentais para um intercâmbio social adequado. Além disso, parece haver um viés positivista nas comunicações virtuais. Nós expomos mais aspectos positivos do que negativos. Portanto, temos a impressão de que os outros têm uma vida melhor e são mais felizes. Tudo isso pode gerar altos níveis de ansiedade, experiências negativas em redes sociais, baixa autoestima ou uma rede de apoio limitada poderia ser alguns dos fatores que explicariam esses resultados. Se olharmos para as diferentes faixas etárias, os efeitos das redes sociais parecem ser diferentes. Conectar-se exclusivamente através do Facebook ou usá-lo continuamente poderia criar dependência e diminuir o bem-estar entre os mais jovens. Viu? Tem várias palavras que a gente consegue compreender, né? O significado. Que as pessoas são felizes como? Quando elas estão interagindo. Não quando elas estão só. Mas, assim, mandar mensagens é muito bom, porque pode ser feito a qualquer momento.
mas por não perceber, né, a expressão facial, saber se a pessoa está triste, como é que ela está se sentindo, como isso não é perceptível, isso atrapalha a comunicação, que são itens importantes. E também o contato, né, face a face, ajuda a ter o bem-estar. Ficar só pela internet, no smartphone, faz com que a pessoa se sinta pior. Entendeu? Então, alguns a gente já percebeu o sentido. Agora vamos ver as perguntas. Então, a primeira pergunta. De acordo com o texto, o uso das redes sociais tem feito com que? Então, atenção aqui, ó. A interpretação de texto não é a sua opinião que você vai colocar, é a opinião do texto. É o que o texto está me informando. Se eu concordo ou não concordo, não importa. Aqui está perguntando o texto. Está me informando isso ou não? Porque às vezes, por exemplo, no texto lá explicou que as redes sociais, eu ficar muito tempo nas redes sociais, eu posso ficar mal. Mas eu, Raquel, penso, não, eu não concordo. As redes sociais são ótimas, me ajudam. Aí eu vejo essa resposta lá, que explicou que a rede social é boa, aí eu vou e marco. Mas ele está pedindo minha opinião? Não. Ele quer saber do texto. Eu vou procurar no texto a resposta. Eu vou responder de acordo com o texto. Por exemplo, o primeiro, né? Veja. De acordo com o texto. O texto está me informando o quê? As redes sociais têm feito o quê? A letra A. As pessoas se comuniquem mais vezes com a família e os amigos. Aí, cuidado aqui, ó. Veja que as palavras principais, comuniquem mais vezes. Veja só. Nos comunicamos mais com famílias e amigos por mensagens instantâneas do que face a face. Então, veja a palavra, ó. Comunicamos mais família e amigos. Aí você pode ver, na pergunta fala comunicação mais família e amigo. Aí, ó. Comunicar mais família e amigo. Aí você pensa, então é essa tá certa. Calma. Veja, aqui fala mais vezes. Mais vezes significa o quê? Por exemplo, antes, pessoalmente, eu me comunicava uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora, pelo WhatsApp, eu comunico várias vezes. É isso que ele está querendo dizer? Não é a minha opinião. É o texto. Está explicando o quê? Vamos voltar lá. Aqui, ele está falando em mais vezes? Não. Ele está comparando entre falar face a face e mensagens instantâneas. Qual que eu uso mais? Eu uso mais mensagens do que a conversa pessoal. E mais vezes aí fala? Não, o texto não explica. Então, cuidado, porque tem as pegadinhas. Então, vamos ver a outra alternativa. Letra B. Ninguém se sinta sozinho. O texto fala que o uso das redes sociais, ninguém se sente só? Aqui fala, pode fazer sentir mais sozinho. Então, está dizendo que pode acontecer de a pessoa se sentir só. E aqui diz que ninguém se sente só. Então, está errado. Então, letra A está errado, letra B está errado.
Letra C. O sistema nervoso, imunológico e cardiovascular são aprimorados. Talvez essa palavra você poderia ter uma dificuldade, né? Aprimorados. Mas significa melhorado. Então, as redes sociais melhoram? Vamos procurar as palavras. Sistema nervoso, imunológico e cardiovascular. Aqui, ó. Sistemas nervoso, imunológico e cardiovascular. Mas vamos ver. Aqui fala mudanças negativas. E aqui diz que é aprimorado, melhorado, é positivo. Aqui diz que é positivo. E aqui no texto diz que é negativo. Então, está errado. A letra D. Os relacionamentos que já existiam se tornem mais sólidos e novas relações surjam. Vamos ver. Então, aqui, ó, fortalece os relacionamentos e permite que novas conexões surjam. Então, relacionamentos sólidos, que é a mesma coisa que forte, e novas relações surjam. Viu? Esse está correto. Porque se adequa perfeitamente. E a E, todas as alternativas acima, não, porque a gente encontrou A, B e C errada. Certo? Mas assim, no começo você pode pensar, ai, como é difícil do mesmo jeito. Mas essa é uma estratégia para te ajudar. Mas é preciso treinar. Se você não tem costume de ler, no começo vai ser difícil. Isso é normal. Mas com o tempo, com o treino, essa estratégia vai te ajudar a aprender mais palavras, a entender o contexto das frases. Aí vai treinar também a sua visão para encontrar as palavras. Vamos à pergunta 2. Viu? Ó, de acordo com o texto, não é minha opinião. Segundo o texto, a desvantagem da comunicação feita por mensagem, comparativamente à comunicação face a face, é... Vamos procurar desvantagem. Letra A. Ficamos impossibilitados de perceber as variações da voz e a expressão facial da outra pessoa. Vamos no texto. Então, aqui, ó. Perdemos tom da voz e também expressão facial. Então, já encontramos a resposta certa, mas vamos analisar as outras. A B. O lado positivo ser menos demonstrado que o negativo. Vamos ver. Então, ó, mais aspectos positivos do que negativo. Então, aí está dizendo o contrário. Ó. O lado positivo é menor e o lado negativo é maior. Então, está errada. Letra C. O fato de o nosso sistema nervoso sofrer alterações. Vamos olhar no texto. Então, veja. Aqui fala, mudanças negativas em nossos sistemas. Eita.
Mudança negativa em nosso sistema nervoso. Do sistema nervoso. Mas aqui está falando que a solidão indesejada. A solidão é que faz mudança no sistema nervoso. Entendeu? A pergunta está falando entre uma comparação entre mensagens de texto. Aqui não está falando que é a mensagem de texto, está explicando diferente. Se eu fico sozinho, aí meu sistema nervoso sofre uma mudança negativa. Não é culpa das redes sociais exclusivamente. O texto não explica isso. Então, está errado. E a letra D, a impressão de que a vida do outro é melhor. Vamos verificar. Aqui fala, impressão, temos a impressão de que os outros têm uma vida melhor e são mais felizes. A frase está praticamente igual. Mas lembra, aqui está perguntando principalmente sobre o quê? Comunicação feita por mensagem, comparado à comunicação face a face. Aí está explicando apenas sobre as comunicações virtuais. Então, está falando de modo geral, ele não está falando de forma comparativa. Ele está explicando a comunicação virtual dá a entender de que a vida das pessoas são melhores e que elas são mais felizes. Mas a pergunta, ela está comparando a mensagem de texto. Como aqui não está comparando, essa também está errada. E a letra E, todas as alternativas acima não pode, porque a gente só encontrou uma certa. Certo? Terceira pergunta. Aí diz, o número de pessoas que possuem smartphones na Espanha é pequeno? Como é que eu posso saber? Eu vou procurar números. Aí tem logo aqui, 92% das pessoas têm smartphone. Então, o total é 100. Desses 100, 92% tem. 92% é pouco em comparação? Não, é muita gente. Então, a resposta... Não, 92% das pessoas têm smartphones. Certo? A quarta pergunta. A solidão indesejada pode trazer problemas de saúde. Vamos procurar quais são os problemas de saúde que tem no texto. Vou procurar o termo solidão indesejada. Eu encontrei a solidão indesejada, traz o quê? Mudanças negativas em nossos sistemas nervoso, imunológico e cardiovascular. Então, mudança negativa no nosso sistema nervoso, imunológico e cardiovascular. Certo? Viu? Procurando assim pelas palavras semelhantes, mas com atenção, a gente pode fazer a interpretação do texto. Tá bom? Espero que tenham gostado. E na atividade, no curso, vocês vão ter um texto menor, claro, para vocês possam praticar, certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Fiquem à vontade. Tchau!